E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula completa de inglês com filmes e séries. Dessa vez com o filme do Batman, um filme novo aqui de 2022, tá? Então, gente, não vou enrolar nada, só vou explicar aqui rapidinho pra quem não sabe ainda como funciona. Tem aqui um trecho do filme, tá? Um trecho aqui, 1 minuto e pouco, com nenhuma legenda, totalmente em inglês, para que você treine mesmo sua compreensão. Aqui você vai ver que no final da aula você vai sair com uma compreensão muito maior que você tá, mas desde o início aqui a gente já vai ter que partir sem legenda, sem nada, beleza? Então daí eu vou tocar isso aqui, vai ser a primeira coisa. E depois eu tenho aqui atrás ó, um PDF com um material por escrito de tudo que foi dito no trecho. Daí depois eu vou explicar, essa vai ser a parte 2, eu vou explicar tudo que foi dito, todas as expressões, frases, palavras soltas assim mesmo. E depois eu vou tocar o trecho de novo, daí sim você vai ver o quanto de entendimento ali você vai estar, o quanto que você melhorou, quanto que seu entendimento melhorou, né? Daí você vai ver o resultado instantâneo, assim. Lógico, você não vai conseguir sair daqui, talvez você não saia sabendo tudo ali, ter entendido 100%, mas vai melhorar muito mesmo. Fica até o final que você vai ver o resultado instantâneo. Então, gente, eu vou tocar aqui, sempre aconselho que vocês utilizem um fone. Daí, principalmente aqui, eles meio que falam meio baixo, não sei, não falam tão claramente, mas se você usa o fone, fica melhor, muito melhor e muito mais claro de entender, tá? Então, vou colocar aqui o meu, coloquem o seu e presta muita atenção. Se você não entender muito, não entender quase nada, não se preocupa, depois eu vou explicar e você vai ver ali o quanto que você vai estar entendendo depois, tá? Só presta atenção, tenta pegar algumas coisas aqui por enquanto. Vou tocar. Here you go, Jeb. I want to know who she is. And what she has to do with this murder. Whose murder? The mayor's. The man? Oh shit it is, look at that. Don't let me hurt you. You better watch it. You know my reputation. Yeah, I do. Do you? Look, I'm just a proprietor, okay? And what people do here ain't got nothing to do with me. Tell you one thing. Whoever she is, she's one hot chick. Why don't you ask Mitchell's wife? Maybe she knows. What? Too soon? Let me know if there's anything else I can do. Então é isso, gente. Agora, vamos aqui para a parte escrita, tá? Tudo isso daqui tem lá na descrição, eu deixei lá, tá? Tanto o trecho que vocês acabaram de ver, quanto essa parte aqui, tá? Do diálogo. Eu tô deixando tudo lá pelo Mediafire, tá? Vocês baixarem o melhor que eu acho. Então vamos lá, gente, sem enrolar. Eles começam aqui, ó. Aquele cara, não o Batman, começa falando lá pro Batman. Fala isso aqui, ó. Here you go, champ. Here you go, champ. Esse here you go já tá, logo de início, já tá de roxo aqui, que é pra vocês pegarem com uma coisa só, tá? Um bloco só. Se fosse só here, seria aqui. Tranquilo. You é você e go é ir, o verbo ir. Mas isso aqui, here you go, é muito usado para indicar aqui está. Quando você tá alguma coisa entregando para outra pessoa, você fala here you go no sentido de aqui está. Você pode falar também there you go, desse jeito aqui, ó. There you go. Tá? Tem esses dois estilos aqui. Você vai ver, conforme você for assistindo muitos filmes, muitas séries, você vai ver as situações que eles usam cada um. Mas aqui, ó, here you go, aqui está. Champ, campeão, tá? Champ, campeão. Depois o Batman fala I wanna know who she is. I é eu. Eu. Wanna é a contração de want to, que é o verbo querer, tá? Então, I want to é eu quero. E know é o verbo saber, know. Percebe a pronúncia que não tem nem um pouco desse som do K, tá? É totalmente aqui só know, não é know, é know, o verbo saber. Who, quem. She é ela. Is, é do verbo to be, tá? She is, ela é, vem do verbo ser ou estar, tá? Aqui é. Então, I wanna know who she is. Eu quero saber quem ela é. Ou quem é ela, não sei, dependendo do jeito que a gente fala aqui, mas a tradução
não importa. O importa é o que isso significa. I wanna know who she is. Quero saber quem ela é. Quem é ela. Daí ele continua falando. And what she has to do with this murder. And what. What é o que, tá? What, o que. She, você já viu? Ela. They has to do with. Você vê que aqui tá em roxo de novo, que significa que é pra você prestar mais atenção. Sempre que eu coloco esse mais em roxo, pra você prestar mais atenção. E aqui nesse caso aqui, é pra você ver que nem lá de cima, pra você pegar com um bloco só. Como se fosse uma estrutura, uma coisa que você vai ver e que você vai usar quando você quer indicar esse significado aqui de baixo, que eu já vou falar pra você. Você vai usar isso de uma vez. É como se você não estivesse pensando palavra por palavra, você usa de uma vez só. Has to do with. Significa ter a ver com, tá? Como que é ela? Ela tem a ver com. Mas é o ter a ver com, que seria o have to do with. Como é com o she, aqui ó, tem que ter o has, tá? Quando for, deixa eu colocar aqui, it, he e she, é o has na frente assim. Se não é o have, tá? Daí essa é a estrutura, have to do with. É ter a ver com, tá? Então, and what she has to do with, e o que ela tem a ver com this, esse. This pode ser esse, pode ser desse, pode ser daquele também, em alguns casos. Também tem o that depois, assim. Às vezes esses significados vão se bater aí, mas todo enraizado, tá? Esse, desse, disso, this. Aqui nesse caso é esse. E murder é assassinato. Murder, assassinato. Então, and what she has to do with this murder. E o que ela tem a ver com esse assassinato. Daí o cara fala, whose murder? Whose murder? Esse whose é quase a mesma coisa desse who. Cadê o who? Aqui em cima, aqui ó, I wanna know who she is. Quase a mesma coisa, tá? Só que aqui é o whose. Em algumas situações vai utilizar o who e alguma vai utilizar o whose. Tem algumas regrinhas, mas você vai ver que em alguns casos as regrinhas são meio quebradas, tá? Então é só... O melhor você fazer é você ouvir muito, prestar muita atenção quando que entra o who, quando que entra o whose, quando você for vendo aí nas séries e filmes, daí você vai ver em cada situação que usa qual. Só pega aí que é quem também, tipo whose, tá? Whose e who, é tipo who. E murder você já viu que é o assassinato. Só que daí como é uma pergunta, né? Em inglês, no nosso português seria assassinato de quem? Daí em português eles falam whose murder. Tá? Não tem esse D aqui. D a gente coloca em português, mas eles só botam tipo quem, whose murder, assassinato. Whose murder? Assassinato de quem? Entendeu? Daí o Batman fala the mayors. The mayors. The, do. Tá? Do. Seria um artigo. O, a, tá? Mas daí tem o do também, que entra aí no nosso, em português. Mayor. É prefeito. Pode ter uma pronúncia tipo mayor, mayor, tipo isso também, tá? Mayors, tipo isso, que daí vai ter o S. Só mayor é prefeito. Tem esse S é para indicar posse, não é aquela contração que nem X, que é a contração de X. Esse aqui não tem nenhum significado de escrever mesmo assim em português. Esse é para indicar posse, como se fosse o assassinato do prefeito. Que nem aqui, ó, a gente só falou do prefeito. Ele perguntou, whose murder? Assassinato de quem? O Batman podia ter falado, assassinato do prefeito. Mas ele falou do prefeito, só. Então, se a gente colocasse esse assassinato antes, como se fosse posse, né? A posse é o que esse S indica. Então, ele é a posse do assassinato. Se fosse dar um exemplo, que eu sempre dou aí, tipo, Mike's car. É o carro do Mike, entendeu? Como se aqui fosse o assassinato do prefeito. Tipo assim, deixa eu ver. Mayor's murder, tá? The mayor's murder. Então, ao invés só que ele não colocou murder, tá? Seria o assassinato do prefeito. Que nem aqui, ó. É Mike's car. Deu o car que tava ali, vai pra lá, né? Virou carro do Mike. E aqui é the mayor's murder. Murder, assassinato, vem pra lá, assassinato do prefeito. Entendeu? Então daí é isso, tá? Por isso que tem esse S aqui, the mayor's. Daí é só do prefeito. Daí o cara fala, is that the mayor? Tá? Daí ele olha pra foto lá, acho que era uma foto, alguma coisa assim, não lembro. Tá? E fala, is that the mayor?
is. É, a gente já viu lá em cima, no she is, aqui, ó. I wanna know who she is. É o is, é. Aqui. That, esse. Você viu que teve um ali em cima que foi this, foi esse. Daí você viu que eu falei que o that também pode ter significados meio assim também? That pode significar aquele, daquele, aquilo, daquilo, esse também, desse. Nesse caso é esse, tá? Is that, é esse. Você vê que tá invertido aqui, ó. Ao invés de that, esse, is, tem que ter essa inversão para fazer a pergunta, que isso aqui virou uma pergunta depois. Em inglês eles têm essa ferramenta de inverter, colocar aqui esse is antes, tá? Por isso que o is está antes, ao invés de that is, esse é is that. Daí, the mayor, esse aqui você já sabe, é o prefeito. Is that the mayor? Esse é o prefeito? Daí ele continua, ele fala, oh shit, it is, look at that. Oh, é só um, shit. Eu coloquei caramba, mas um significado ali que você mais vai ver pra isso é isso daqui, tá? Eu não sei se eu posso escrever, não sei se eu posso falar, mas é isso daqui. Então, significa shit, tá? Coloquei caramba aqui, porque né, não sei se eu posso falar. Então daí, ele fala, it is, é ele. It é pro ele, tá? Ou, como aqui tá o it is, seria como se fosse ele é, mas a gente fala é ele. Né? Eles falam it is. Oh shit, it is. Vê a pronúncia, que é como se fosse um R. It is, né? It is. Lá você vai ver ele falando it is. Oh shit, it is. Ah, caramba, é ele. Look at that. Look é o verbo olhar. They look at é olhar para alguma coisa, tá? Olha pra that, isso. Você vê que antes aqui, ó, o that aqui em cima foi esse, e agora é isso. Você vê isso que eu falei. Mas é significado tudo meio parecido um com o outro, tudo enraizado. Então, olha lá. Oh shit, it is. Look at that. Ah, caramba, é ele. Olha pra isso. Como se ele tivesse meio um tom irônico. Por isso que o Batman daí cata ele, taca no vidro lá e fala isso aqui, ó. Don't make me hurt you. Don't. Don't é pra negar, tá? Alguma sentença. Por isso que tá aqui o não, já começando com não. Make é o verbo fazer. Então, make me faça. Don't make me, não me faça. Hurt é o verbo machucar. You, você. Então, don't make me hurt you. Não me faça machucar você. Aí, gente, tive que dar um corte aqui, deu um negócio errado aqui, rapidinho, mas já voltei, tá? Então daí o cara fala, depois que o Batman joga ele no vídeo e fala, don't make me hurt you, não me faça machucar você, ele fala isso aqui, ó. You better watch it. You better watch it. Tá? Esse you better, você viu que tá em roxo aqui, que é pra você prestar um pouco mais de atenção. Esse you better vai ser quando você quiser dizer é melhor alguma coisa. Tem you, que é você, tá? Isso vai mudar. Mas você vê que tem esse é aqui, daí esse é não vai aparecer em inglês, como a gente viu aqui em cima, por exemplo, que o is pode significar esse é, mas aqui nesse tipo de expressão não vai ter nada, é só a pessoa e better. Então, é melhor você e o better. Por exemplo, se eu fosse falar é melhor ela fazer tal coisa, você só iria colocar she better do something, tá? É melhor ela fazer alguma coisa. Se fosse eu, por exemplo, seria I better do something, viu? Desse jeito, é melhor eu fazer alguma coisa, por exemplo, tá? Então, presta um pouco de atenção nisso, tá? É assim que vai aparecer isso daqui, assim como você vai usar. Watch it. Watch it. Esse verbo watch pode significar olhar, pode significar assistir, mas também pode significar tomar cuidado, tá? Pode significar cuidar. Por exemplo, quando a gente fala, tá em um filme de ação, por exemplo, se você estiver vendo, aí você vai poder ver isso daí, então vou dar esse exemplo. Tem lá um cara, por exemplo, lutando, e tem um parceiro dele que fala, sei lá, watch your back. Por exemplo, isso. Watch your back. Tipo isso, tá falando pra ele tomar cuidado com as costas dele. Que eu tome cuidado com as suas costas, tá? Ou cuidado com as costas. Your é suas. Back é pra uma referência para as costas. Então, cuida das costas, ou tome cuidado com as costas, por exemplo. Se alguém estivesse chegando por trás, algo assim, tá? Tem também, você vai ver muito, watch your mouth. Watch your mouth. Sua mouth é boca. Então, cuidado com a sua boca, no sentido de cuidado com o que você fala, tá? Tipo isso, tá falando mal de alguém, falando palavrão, sei lá, fala watch your mouth, tá? Meio que você fecha a boca que está falando coisa errada e tal. Então, esse pode ser um significado de watch, tá? Tem o it aqui, tá?
Melhor você tomar cuidado. You better watch it. It é o que ele tá fazendo, tá? O que tá tacando ele no vidro, ameaçando ele e tal. Então, esse it aqui é isso, tá? Isso que tá acontecendo. Então, you better watch it. É melhor você tomar cuidado. Ele fala. You know my reputation. You, você. Know, você sabe que é o verbo... é o verbo conhecer. Eu acho que tinha aparecido know como o verbo, deixa eu ver. Saber. Aqui, ó. Saber, tá? Mas também pode significar conhecer. Olha lá. Pode significar conhecer também, tá? Então, you know, você conhece minha reputation. Reputação, bem tranquilo isso. You know my reputation. Você conhece minha reputação? Ele fala, yeah, I do. Do you? Aqui você viu o do aparecendo, porque em cima aqui o cara, ele na verdade, ele não usou o que devia ter usado lá, na verdade, o que devia gramaticalmente ter usado, que é o do como auxiliar para fazer pergunta. Era para ele ter falado isso aqui, ó. Do you know my reputation? Esse do aqui só servindo para fazer pergunta, tá? Como auxiliar para transformar a frase em uma pergunta. Desse jeito que ele fez aqui, é como se fosse uma afirmação, mas ele usa um pouquinho de entonação. Então, muitas vezes não vai ter esse auxiliar, que nem você vê no cursinho de inglês, nas aulas, lá tudo, fala que tem que ter um auxiliar para fazer a pergunta, com o you, é do, com he, she, it, it, does. Às vezes não vai, tá? Muitas vezes a pessoa, você vai ver aí, que você continuar assistindo ali os americanos falando, você vai ver que muitas vezes eles não vão usar, vão só usar a entonação. E daí isso é bom pra você usar também, tá? Porque é muito comum. Então, por daí tem o do, só para explicar tudo isso porque quero explicar o do aqui. Só para referenciar a pergunta, tá? You know my reputation. É do you know my reputation? Daí aqui embaixo, o Batman fala, yeah, I do. Yeah, sim, confirmando, tá? É, sim. Tá? A gente falaria sim, eles falam só yeah. Eu, do. É uma referência para aqui de cima, tá? Tá perguntando se conhece. Ele fala I do. Eu conheço. Aqui, ó. Tem o do aqui antes, que foi para referenciar a próxima pergunta. Que a pergunta é se ele conhece. Conhece o quê? A reputação. Mas a pergunta é se conhece. Ele fala do, que é do conheço. I do. Eu conheço. Ele fala do you, como se fosse uma pergunta, tá? Lá, só essa primeira partezinha, do you, você conhece, também referenciando ao que eu já tinha falado antes. Por isso que não... Ele falou, do you know, por exemplo, você conhece. Ele só fala, do you, você conhece, porque já referencia com o do. Tá? Então, daí ele continuou falando, o outro cara lá. Fala, look, I'm just the proprietor, ok? Look, sabe que é o verbo olhar, a gente já viu lá antes. I'm é a contração de I am, tá? Que é eu sou ou eu estou. Se am aqui é o do verbo to be, ser ou estar, então eu sou ou eu estou. Aqui é eu sou, olha lá, eu sou just, só, somente, o proprietor, proprietário, ok? Tá? Ok? A gente fala ok, né? Muitas vezes a gente fala ok assim, mas é ok em inglês, tá? Ok. Look, I'm just a proprietor, ok? Olha, eu só sou o proprietário, tá? Daí, deixa eu voltar aqui um pouco, zoom. Eita, não vai. Tá. Ele fala, I mean, what people do here, ele meio que dá uma pausazinha, and get nothing to do with me. Então, I mean é como uma coisa só também, só que daí eu não deixei de roxo, porque é bem pouquinho. É como se a gente falasse o nosso quero dizer, digo, tá? Tipo isso, I mean, quero dizer, digo, tá? What é o quê? Tá? What people, pessoas. What people, que as pessoas do, é verbo fazer, tá? Pode ser também como auxiliar, que nem foi lá em cima, só pra, não tem tradução nenhuma, só pra transformar em pergunta, mas pode ser o verbo fazer também, esse do, tá? Então as pessoas fazem here, é aqui. What people do here, o que as pessoas fazem aqui, daqui um em roxo. Ain't got nothing to do with. Isso aqui também significa de ter a ver, tá? Que a gente viu lá em cima. Has to do with, que é do... Vem do verbo have to do with, que é ter a ver com alguma coisa. Aqui é não ter a ver com, tá? Daí tem um me aqui, que já vai ser o comigo, que é o com e o me junto, tá? Se fosse ela, por exemplo, daria pra gente deixar de roxinho também o com aqui. Mas tem um me, então é comigo, tá?
Então, daí, só que daí você viu que ficou um pouquinho diferente, tá? Tem o to do with no final, mas não é o have. Aqui, ó, ain't got nothing. Nothing é o nada. Aqui, ó, nada. Nothing. E esse ain't got seria o não tem, tá? Esse got aqui vem do verbo get. Desse jeito. E só que daí tem um monte de significado diferente. Aqui pega só isso daqui, tá? Essa expressão única, só absorve. Se for procurar o porquê, se for traduzir cada coisinha, não vai fazer sentido nenhum, tá? Esse ain't aqui é muitas vezes substituído no lugar de isn't ou aren't, tá? Eita, escrevi errado. Ou aren't, por exemplo, tá? Que é a forma negativa do verbo to be, tá? Muitas vezes substituído por esse, mas pega esse negócio como uma coisa só, todo esse roxo aqui, tá? Que é não ter a ver com, tá? É isso aqui, ó. Ain't got nothing to do with. Não ter a ver com. Daí tem um me aqui, ó. Ain't got nothing to do with me. Não tem nada a ver comigo. Então, o que as pessoas fazem aqui não tem nada a ver comigo. What people do here ain't got nothing to do with me. Beleza? Daí ele solta, né? O Batman solta ele. Ele fala, tell you one thing. Tell you one thing. Tell é o verbo contar, o verbo dizer. Aqui deveria ter o... Ele corta também, dá uma cortadinha. Deveria ser I will... Daí tell you one thing. Deixa eu fazer assim. Deveria ser assim, ele devia ter falado isso. I will tell you one thing. Pra ficar uma frase completa. Que daí ficaria I é o eu. Will, vou ou irei. Daí sim, o resto. Tell, que é o dizer ou contar. You, é você. Vou te contar, olha lá, eu coloquei um te aqui, né? Que é pro you, de você. One thing, one, uma thing, coisa. Daí sim daria I will, eu irei, tell, contar, you, te contar, one thing, uma coisa. Só que ele tirou esse I will aqui do eu vou, tá? Ele só falou tell you one thing. No português a gente pode fazer isso, tá? A gente pode simplesmente falar te conto uma coisa. Por exemplo, isso. Talvez a gente possa, mas fica meio esquisito. Mas a gente costuma falar, vou te dizer uma coisa, vou te contar. Tipo isso. Tá? Por isso que eu tô falando, que devia ter o I will aqui, por exemplo. Mas ele só fala tell you one thing. Sabe que significa vou te dizer uma coisa. Ele fala, whoever she is, she's one hot chick. Chick. Tá? Whoever she is, she's one hot chick. Tá? Whoever. Can care. Quem quer. Whoever. Quem quer. She, você já viu? Ela. Is. O verbo to be, ser ou estar. Aqui é seja. Whoever she is. Quem quer que ela seja. Esse que aqui é do nosso português. No inglês não tem, eles vão direto. Whoever she is. Quem quer que ela seja. She's. Você já viu lá? Eu já tinha te falado antes que é a contração de she is. Tá? Ela é. One. Uma. Hot. Hot muitas vezes tem uns 3 significados ali principais para isso, quando se referenciar de uma pessoa. Pode ser, que nem aqui eu coloquei gostosa, mas pode ser tipo gata, pode ser bonita. Depende ali da ocasião, do jeito que você fala, pode significar uma coisa um pouco mais apelativa, um pouco mais agressiva, ou um pouco mais no sentido de elogiar por bem mesmo, tá? Aqui é uma coisa mais agressiva, por isso coloquei gostosa. E chick é garota, tá? Só uma garota. She's one hot chick. Ela é uma garota gostosa. Esse chick também pode ser referenciado como uma coisa um pouco mais de insulto, mas ou não também, ou pode ser só uma garota, tá? Tô falando isso pra você pegar ali o significado do negócio inteiro, pra você ver ali as situações quando aparecer. Então, whoever she is, she's one hot chick. Quem quer que ela seja, ela é uma garota gostosa, tá? É nesse sentido que ele quer falar aqui, tá? Meio apelativo assim mesmo. Daí ele continua falando, ele pergunta, why don't you ask Mitchell's wife? Why? Por quê? Why? Esse porquê é para perguntas, tá? Tem o porquê do because, mas esse aqui é para respostas. Daí tem o why, que é o porquê das perguntas. Don't. Don't você já viu lá em cima, que é para negar, tá? Por isso tem um não aqui. Então, don't you? Por que você não? Why don't you? Por que você não ask? Ask é o verbo perguntar. Então, why don't you ask? Por que você não pergunta? Mitchell's wife.
Aqui, ó, aqui tem aquele Szinho que eu falei da posse, tá? Wife é esposa. Então, Mitchell's wife, Mitchell é o nome de um cara, vai ficar a esposa do Michel, viu? É uma possezinha, apareceu aqui de novo, ó. Why don't you ask Mitchell's wife? Por que você não pergunta a esposa do Michel? Eu acho que é assim que a gente fala no português, na dublagem, a gente fala Michel, eu acho, tá? Daí ele fala, maybe she knows. Maybe, é talvez, tá? Maybe, talvez. She, é ela, você já sabe. Knows, vem de know, tá? Que é do verbo saber, mas como é o she aqui, pra he, she ou it, tem que ter esse Szinho no final, mas ainda é o verbo saber, normal. Maybe she knows, talvez ela sabe, ou saiba, tá? Talvez ela saiba, talvez ela sabe, maybe she knows. Daí, ele faz uma cara lá, o Batman faz uma cara, daí o cara fala, what? Too soon? What? É o quê? A gente já viu. Too é tipo tão, tá? Tem muitas formas de falar tão aqui, mas esse too é o tão no sentido de uma forma exagerada. É como se fosse demais. Soon é cedo. Então, too soon, cedo demais. Como se você fosse falar uma pessoa é alta demais. Tipo, é muito alta, exageradamente alta. Você fala que a pessoa é too tall, por exemplo. Too tall. Ela é alta demais. Ou se você fosse falar no sentido de ser tão, só que no sentido bom, tá? Tipo, ela é tão bonita. She is so pretty, tá? Daí vai ser o so. Aqui, ó, eu falei que tem várias formas de ter o então. Aqui, ó, tem o so, que também significa tão. Daí tem o to, que também significa tão. Tem very também, que também pode significar tão. Mas o tune em específico significa no sentido de mais, tá? What? O quê? Too soon? Cedo demais? Você vê que aquele cara ele tem um sotaque um pouquinho esquisito. Então, ao invés de ele falar too, ele fala too. Acho que ele fala isso. Too soon. Tipo isso, ele fala. Ao invés de falar too soon, ele fala too soon. Ah, mas é isso. Daí o Batman vai saindo já. Daí ele fala nessa hora. You let me know if there's anything else I can do. You, você. Let me know. Pega alguma coisa só também, eu devia ter deixado em roxo aqui. Let me know é no sentido de me deixar saber, tá? É bem literal, na verdade, é que eu traduzi de outro jeito, porque se encaixa mais nessa outra tradução. Let é de deixar, eu, tá? E know é verbo saber. Então, me deixe saber, me deixe informado, tipo isso. Me deixe saber, é bem literal, a tradução mesmo, o significado, só que eu coloquei como me avisa. Porque tem um you, ele falou you, tá? Tem você me avisa. Se ele só falasse let me know, a gente poderia traduzir como me deixe saber, daí if é o se. There's vem de there is, assim ó, there is, que é o verbo haver, tá? There is, é o verbo haver. Então, aqui ó, over, porque tem o if, né? If fica se over na tradução aqui para o português. Anything. Anything é algo, alguma coisa. Else, mais. Anything else. Alguma coisa a mais, ou algo mais. Eu. Can. Possa. Sentido de poder, tipo conseguir, tá? Isso é o nosso possa. Eles falam can. Do é verbo fazer. A gente já viu lá. Então, you let me know. Você me avisa. If there's anything else. Se houver algo mais, I can do. Que eu posso fazer. Tá? Se fosse só, por exemplo, let me know, por exemplo, seria me deixe saber, ou me diga, talvez, tá? If there's anything else I can do. Se houver algo mais que eu posso fazer. Daí é isso, gente, aqui acabou. Agora eu vou tocar o trecho de novo, tá? Daí aí sim, vocês vão ver agora o quanto vocês vão estar entendendo depois. Você já está entendendo muito antes, você está entendendo mais, você estava entendendo quase nada, você está entendendo muito mais, estava entendendo mais ou menos, também vai ser mais. Tá? Agora, só fica aqui ainda até o final. Eu só vou vou passar aqui rapidinho de novo, só para dar uma refrescada aí na memória de vocês, só para vocês lembrarem o que foi dito aqui. Só quero pedir para vocês se inscreverem aqui, vocês estão aqui, vocês já acompanham ou não, mas se gostaram, se inscrevam que vai ter muito mais. E não se esqueça de deixar a curtida aqui, o like, para mim saber se vocês gostaram, tá? Só assim eu vou saber. E se inscreve aí para você não perder nada, se inscreve com aquela notificação, o sininho ativado, porque senão não vai adiantar nada, eu vou postar, não vai chegar aí pra você. Então, vamos lá. Vou passar aqui rapidinho, só vou lendo só pra vocês refrescar aí.
Primeiro começa lá o carinha chegando pro Batman, falando: Here you go, champ. Aqui está, campeão. Daí o Batman fala: I wanna know who she is. Aquele tom bem másculo. Eu quero saber quem ela é. Daí ele continua: And what she has to do with this murder. E o que ela tem a ver com esse assassinato. Daí o cara fala: Whose murder? Assassinato de quem? O Batman fala: The mayor's. Do prefeito. Daí o cara olha lá pro negócio na mão. Fala: Is that the mayor? Esse é o prefeito? Ele fala: Oh shit, it is. Look at that. Um tom meio sarcástico. Ah, caramba, ele. Olha pra isso. Daí o Batman vê, né, que ele tá zoando. Pega ele e taca no vidro. Fala: Don't make me hurt you. Não me faça machucar você. Daí o cara que tá lá, né, sendo ameaçado, fala: You better watch it. É melhor tomar cuidado. Ele fala: You know my reputation. E você conhece minha reputação. Então eu dei uma travada aqui que eu ouvi. You better watch it. Eu só falei: é melhor tomar cuidado. É melhor você tomar cuidado, tá? Tem o you aqui de você. Tá? E you better watch it. É melhor você tomar cuidado. Daí ele fala: You know my reputation. Você conhece minha reputação. Ele fala: Yeah, I do. Do you? Sim, eu conheço. Você conhece? Daí o carinha fala: Look, I'm just the proprietor, ok? Olha, eu só sou proprietário, tá? Ele fala: I mean, what people do here can get nothing to do with me. Quero dizer, o que as pessoas fazem aqui não tem nada a ver comigo. Daí o Batman solta ele e vira um pouquinho pra trás e fala: Tell you one thing. Vou te dizer uma coisa, te contar uma coisa. Whoever she is, she's one hot chick. Quem quer que ela seja, ela é uma garota gostosa. Daí ele continua falando: Why don't you ask Mitchell's wife? Por que você não pergunta a esposa do Mitchell? Fala: Maybe she knows. Talvez ela sabe. Daí o Batman faz aquela cara, ele fala: What? Too soon? Ou do jeito que ele tem o sotaque: Too soon? Tá? Daí o Batman vai saindo, ele fala: You let me know if there's anything else I can do. Você me avisa se houver algo a mais que eu possa fazer. Tá? Então, gente, é isso. Agora eu vou tocar de novo, preste muita atenção. Tô com o trecho aqui, deixa eu só sair aqui. Assim. Tô com o trecho aqui, vou tocar, coloca o fone aí de novo, presta muita atenção, não vai embora ainda não, porque você tem que ver aí agora o quanto que seu inglês melhorou. Fica aí até o final, vou tocar aqui de novo. A única coisa que eu quero falar aqui, eu não sei se eu acabei esquecendo em alguns vídeos, mas é que lá na descrição tem meu Instagram, onde eu posto dicas de inglês, lá, tipo, dicas do dia a dia assim mesmo, expressões do dia a dia, sabe? Tem um monte lá, passa lá, tá na descrição. Outra coisa que na descrição também são algumas recomendações de livros que eu já li quando eu tava aprendendo inglês. Daí eu tô recomendando pra vocês, são 3 que estão lá, dá uma passada, ver se vocês curtem, se vocês se interessam, tá? Não importa, assim, o nível que você esteja, são livros, assim, que eu coloquei, independente do nível, que vão melhorar, vão te ajudar muito, independente do nível, vão melhorar o seu nível. Vão te ajudar muito, independente do que você esteja. Não custa passar lá e dar uma olhada. A única coisa que eu peço é que, se vocês se interessarem e forem comprar, compra lá pelo meu link, não custa nada aí pra vocês, mas pra mim ajuda, tá? Dá uma certa ajuda. Tô te ajudando aqui com essas aulas e tal, tem um monte aqui no canal. Tô até deixando o card lá em cima, tá? Eu tô aqui na telinha de baixo, tá deixando lá em cima um card com as outras aulas, uma playlist, tá deixando logo a playlist, com todas as outras aulas de inglês com filmes e séries. Vai lá, e daí lá você vai ver todas as outras. Agora vamos aqui, gente, sem enrolar, presta muito atenção aqui agora, tá? Eu vou tocar de novo, usa o fone. Here you go, chap. I wanna know who she is. What she has to do with this murder. Who's murder? The mayor's. The man? Oh shit, it is. Look at that. Don't let me hurt you. You better watch it. You know my reputation. Yeah, I do. Do you? Look, I'm just a proprietor, okay? I mean, what people do here ain't got nothing to do with me. Tell you one thing. Whoever she is, she's one hot chick. Why don't you ask Mitchell's wife? Maybe she knows.
so soon. Let me know if there's anything else I can do. Gente, é isso. Então se vocês gostaram lá, lembra de deixar sua curtida para eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam se vocês não se inscreveram ainda, com o sininho ativado, pra vocês não perderem nada. Comenta aqui embaixo também qual série ou outro filme que vocês querem que eu traga, que é em inglês com filmes e séries, então comenta lá pra eu saber, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, eu tô deixando essas outras aulas aqui do lado, ó, de outras aulas, outros vídeos que eu já postei aqui, caso vocês interessam, clica aí. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, então. Fui!